Agora convido você para reunir aí com o pessoal, chamar aí os filhos. Agora chegou o momento da palavra de Deus. Agora vamos falar aquilo que realmente é necessário falar. Não é questão de querer ouvir ou não querer ouvir, é que nós precisamos ouvir a palavra genuína do nosso Deus. Então eu li o texto no início, em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Jesus, ele pregava para Israel. Todos nós sabemos que Jesus veio com um objetivo principal, que era pregar e trazer uma mensagem dos céus para Israel. A preocupação de Jesus era primordial, era a nação de Israel. Primeiramente, ele queria que Israel realmente se convertesse, aceitasse o verdadeiro Messias como o seu Salvador. Então, nós vamos ver o peso da carga de Israel, como Israel se encontrava naquele tempo, como Israel carregava o seu jugo, como carregava a sua pesada carga. Todos nós sabemos que Israel foi um povo sofredor desde o início, desde que quando iniciou a história de Israel, e nesse tempo que Jesus palmilhou na terra. Então Israel, ele estava com o seu jugo muito pesado. Então vamos analisar o seguinte: quais eram os jugos, as cargas de Israel? Israel era subjugado por Roma. E quando examinamos a história, nós vemos então que o general Pompeu, há 66 anos antes de Cristo, então ele conquista Israel, e no tempo que Jesus estava em Israel, então quem dominava era Roma. Israel era subjugado por Roma, e aquilo que Roma determinava eles tinham que cumprir. Então isso era um jugo muito pesado para Israel, e o maior sonho de Israel era ser liberto, era ser livre do jugo dos gentios. Isso para eles era algo execrável, algo inaceitável, e para eles então era um jugo terrivelmente pesado. E aí vamos então analisar o jugo da religião. Aí sim vem um outro ponto também muito forte, muito pesado, que era a lei de Moisés. Então eles tinham que cumprir a lei de Moisés. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto se torna culpado de todos. Quer dizer, tinha que guardar a lei. E 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6, ali diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra da lei. Muitos interpretam mal aqui, falando que quando estudamos muito a Bíblia, nós podemos morrer espiritualmente. Mas aqui o apóstolo Paulo não fala disso. Ele fala exatamente da lei de Moisés, que a lei de Moisés realmente determinava, dependendo do pecado, a morte. Então, a lei de Moisés realmente matava. E aí, Jesus, ele veio para transformar esse jugo. Ele veio para transformar o cativeiro de Israel, pois a partir deste momento, então, entra a era do Espírito Santo. O Espírito vivifica, diz aqui a palavra de Deus. Então, Israel iria sair da lei, do jugo da lei, e iria passar então para um momento mais suave. Israel iria ser livre daquele jugo. Vemos a interpretação dos rabinos de que um corpo humano tinha 248 partes, se dividirmos um corpo humano, e aí somando com os dias do ano, aí temos 365 dias. Então, somando 248 com 365 dias, aí então está a lei perfeita da lei de Moisés. 613 leis e estatutos e mandamentos da lei de Moisés. Então, eram muitas leis que eles deveriam seguir. Muitas as leis que eles deveriam levar ao pé da letra, levar a sério, pois qualquer deslize que eles cometiam, aí então a lei oprimia, a lei determinava então a morte, dependendo do tipo do pecado. Então esse era um outro jugo, uma outra carga que Israel carregava.
E aí então nós vamos entrar na terceira carga. Isso, pois, é a base de todo o sofrimento. Aí nós vamos falar então desse ponto crucial que Jesus veio para resolver esse problema uma vez por todos, o jugo do pecado. E agora, missionário Wagner, vou falar do pecado? Será que posso falar do pecado? Exatamente, eu vou falar do pecado. Então, você que está atento, então, presta bem atenção do que eu vou falar para ti, pois Jesus, ele veio para libertar Israel realmente, mas o principal alvo de Jesus era libertar Israel do pecado. Jesus, como médico, ele veio para curar a alma de Israel. Ele veio diagnosticar Israel daquilo que ele tinha como algo terrível na sua vida. O maior sofrimento de Israel era o pecado. E não somente Israel, mas toda a humanidade. Então Jesus, ele veio realmente para resolver o problema do pecado. E aí, ele como médico, então, espiritual, ele manda o seu servo João Batista, sendo o precursor de Jesus, aí ele veio fazer uma obra. Ele veio pregar o evangelho para aqueles que estavam em trevas. Lucas capítulo 1, versículo 79, diz que Jesus veio alumiar aqueles que estavam em trevas e assentados na sombra da morte. Então Jesus, ele veio para libertar o povo da sombra da morte e tirar o povo de Israel das trevas. E aí nós vemos Lucas capítulo 3 e versículo 5. Então ali o diagnósticos, né? Vamos dizer que seja um raio-x. Então aqui João Batista, ele vai e faz um diagnóstico, ele tira um raio-x do lado espiritual de Israel para ver o que é que estava acontecendo realmente com Israel, pois isto era o maior jugo de Israel. Israel precisava urgentemente se libertar desse jugo terrível, que era o jugo do pecado, pois o pecado é que traz as consequências, traz a opressão, traz as dores, traz o derramamento de sangue. Então toda a base de todos os males que nós conhecemos no mundo, amigo ouvinte, é por motivo do pecado. O pecado é a raiz de todo o sofrimento. Então Jesus iria começar exatamente pelo pecado. Ele poderia muito bem libertar Israel do jugo de Roma, e a lei de Moisés era só questão de tempo, que já estava sendo então transformada para a era da graça espiritual, e aí já também iria ser resolvido. Mas o pecado é algo que estava assolando Israel e toda a humanidade. Então Lucas capítulo 3 e versículo 4 diz: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Bendito seja o nome de Jesus. Então aqui João Batista, ele vai e tira um raio-x do estado espiritual de Israel, e ele vê tudo isso então em Israel. E aqui a palavra então de modo figurado diz então que Israel precisava aplainar os montes e os outeiros, precisava então que alguém abaixasse, que nivelasse. Então o pecado de Israel era comparado como os montes e como os outeiros. Então você observa que isto era demasiado pesado, isto que realmente oprimia a alma de Israel, isto que entristecia, que agonizava Israel. E aí o diagnóstico deu isso. Ele viu ali um outeiro, ele viu um monte e ele viu um vale. E esse vale era o vazio na alma de Israel. Israel estava com a sua alma vazia, amigo ouvinte. Entenda o que estou falando. Israel estava sem o Espírito de Deus. E aí João Batista, ele vem e começa a pregar, começa a preencher os vales e começa a amolecer os corações, começa então a pregar a palavra de Deus. E aí muitos ouviram e se converteram, pois os montes foram necessários então ser aplainados, os caminhos tortuosos, o caminho de Israel, espiritual de Israel, estava torto, estava precisando de ser retificado.
E João Batista veio sem medir esforços, ele começa a pregar a palavra de Deus, e aí ele começa a aplainar, preparar a alma de Israel, porque o grande rei, ele estava interessado em vir e fazer morada. É sabido também que quando um grande rei ia fazer visitas em outras nações, em outras etnias, então era necessário os mensageiros, os construtores de estradas, irem na frente e preparar o caminho, porque o grande rei, ele iria passar por aquele local, iria fazer uma visita, iria então participar de uma confraternização, um tratado político, enfim, mas era necessário que o caminho fosse aplainado, era necessário que os vales fossem preenchidos, pois o grande rei, ele vinha para negociar. E eu te digo, amigo ouvinte, Jesus, ele não estava preocupado somente com Israel, mas ele estava preocupado com o pecado da humanidade que assola o mundo. E ele veio como grande rei para fazer morada, para fazer um concerto, para fazer um tratado comigo e contigo. Não somente com Israel, e ele veio para isto. A raiz de todo sofrimento, como eu já disse, é o pecado. Israel estava em pecado, por isso que ele foi entregue para Roma, por isso que ele foi entregue muitas, inúmeras vezes para outras nações. Nós vemos essencialmente Juízes, quando Israel se desviava do caminho de Deus, aí então Deus entregava para outras nações, para os moabitas, para os amonitas, para os filisteus, enfim, a história de Israel foi nesse contexto do pecado. O pecado, base de todo o sofrimento, de toda a opressão de Israel, mas não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Então, grava isto no teu coração, amigo ouvinte, meu amigo, minha amiga, pois o pecado até hoje opera no mundo. Isto que eu quero dizer para ti. Até hoje o pecado escraviza as almas das pessoas. E aí, então, João Batista, ele faz esse diagnóstico. São Lucas registra então este acontecimento, e aí nós vemos que o pecado de Israel então estava demasiado elevado, muito alto. Quem sabe como ali nós vemos em Apocalipse 18, versículo 5, que o pecado da Babilônia estava chegando aos céus. E aí Israel estava como a Babilônia, estava com os pecados da Babilônia e precisava de um novo conserto, precisava de um arrependimento real, de um arrependimento genuíno, e aí então as coisas iriam acontecer. Naturalmente Israel iria ser liberto do jugo de Roma, ia ser naturalmente liberto do jugo da lei, e aí entraria então a lei da graça. Mas Israel não aceitou isto, mas muitos aceitaram, aqueles que foram aplainados, que permitiram com que a palavra de Deus adentrasse nas suas vidas, nas suas almas, e permitiu com que a palavra de Deus aplainasse os montes de pecados, os outeiros da infâmia, da pecaminosidade, da impiedade. E aí então Jesus veio e fez morada, fez uma visita especial na vida daqueles que creram, naqueles que deram crédito para a pregação de João Batista e muitos outros homens de Deus. Quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que os fariseus eram comparados como os sepulcros caiados, né, maravilhosamente formosos por fora, mas por dentro estavam como um defunto em estado de deterioração, né? Jesus comparou o estado espiritual dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, como o sepulcro caiado. O sepulcro caiado é o sepulcro cal, né? Eles calfinavam e ficava então maravilhosamente bem visto, né? Principalmente nos tempos festivos, né? Nos tempos de festas, aí as pessoas vinham e eles não podiam tocar no sepulcro, pois se fizesse isso, eles ficavam imundos e não podiam dar suas ofertas. Ali os fariseus, os líderes de Israel, mandavam pintar todos os sepulcros, e aí os sepulcros ficavam caiados, mas aí a beleza do sepulcro era apenas a aparência. E Jesus compara então os fariseus, os líderes de Israel, como o sepulcro caiado, e aí por dentro espiritualmente podres, né? Este era a acusação de Jesus, e ele pega então esse diagnóstico e começa a mostrar para Israel o que Israel precisava realmente entender, pois a libertação do pecado era primordial, era necessário, era urgente, era premente, não podia esperar, pois Israel estava enfermo. Israel precisava ouvir
e dar crédito para a palavra de Deus. Amigo ouvinte, aí Jesus, ele veio, diagnosticou Israel, viu o estado de Israel, ficou escrito, ficou registrado na palavra de Deus, o estado espiritual de Israel, mas o mundo todo também incorre nesse mesmo erro, no mesmo pecado. Pois quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos que é necessário um diagnóstico espiritual, mas Jesus, ele veio com uma cura. Ele veio com um remédio, ele veio com uma solução, não somente para Israel, mas para todos nós. Para isto é necessário crer, para isto é necessário ouvir a palavra de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, como fez o profeta Isaías no capítulo 6, né? Eis-me aqui, Senhor. É isto que precisa. Jesus, ele precisava ouvir isto de Israel, mas Israel estava obstinado de coração, estava duro de coração, e não quis ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então Jesus, ele perdoa, não importa qual seja o pecado, não importa quais sejam os erros, se você já matou, já roubou, se você já fez N's e N's de pecado, se o teu pecado está como o outeiro, o teu pecado está como o monte, o teu pecado está como os caminhos tortuosos, a tua alma está vazia, não importa. Importa é tu crer, importa é tu ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus como o seu único Salvador, o único mediador, intermediador entre Deus e o homem. Jesus é o nosso advogado fiel para litigar pelas nossas causas. Então receba aí, amigo ouvinte, essas são as palavras para confortar a sua alma. Creia e vá a uma igreja. Bendito seja o nome santo do nosso Deus.